Mas em questões maiores, por exemplo, você, mulher, né? Eles falam que tem países islâmicos, igual sim. o Irã, por exemplo, né? Que se a mulher mostrar o cabelo lá, ela pode ser morta por isso. Sim. Pode ter chibatadas, vários Sim. tipos de punições. Aham. Né? Isso, pra mim, a hora que eu escuto isso, é meio que Isso é arcaico. absurdo, assim, Óbvio que sabe? é. Contradiz o que O a que a gente tá religião falando ensina. aqui. Porque não adianta dar um tudo. prato de comida pro cara e, sei lá, esbofetear uma mulher porque ela tá sem lenço. É totalmente contraditório. Se você me perguntar, a mulher, depois da puberdade, tá sem lenço, na visão islâmica, o que que é? É pecado. Ponto. É um pecado. Aos olhos de Deus, dentro da visão islâmica, é um pecado. Isso é uma coisa. É um pecado dela para com Deus. A gente estava falando do pecado ela com Deus. Óbvio que a família, ela vai querer instruir. Vamos imaginar, eu uso lenço, minha filha entrou na puberdade e ela deveria usar o lenço, eu já vou estar fazendo um trabalho, mas ela não quer. Eu particularmente, não vou esbofetear, eu não passei por isso, minha filha quis botar lenço, então foi o contrário. Né? Mas existem pessoas, sim, que de repente vão agir de maneira ignorante. Não é uma prática islâmica. Porque quando a gente fala em práticas islâmicas, a gente está falando de fé. Eu só vou fazer alguma coisa querendo. E eu só vou querer se eu tiver fé para isso. Se eu crer nisso. Né? Se isso fizer sentido para mim. Para fazer sentido, eu preciso ter entendido a minha religião. Certo? Eu preciso... então você vai ter que passar. Mas para entender a minha religião, também vou ter que ter... Vamos imaginar, eu com meus filhos. Adianta eu falar para meus filhos determinadas coisas e eu não praticar isso? Claro. Adianta eu explicar a religião da maneira mais didática e mais na linguagem deles, né? Agora eles são grandes, mas desde pequeno eu ensinando. E eu não praticar aquilo? Eu digo, meu filho, você tem que respeitar o professor e eu estou xingando meu funcionário? Não adianta. Eu tenho que ter práticas. Né? Então, e essa maneira é a maneira de educar. Quando seu filho entende isso, ele mesmo quer fazer. Né? Que foi o meu caso. Graças a Deus, meus filhos, eu nunca tive nenhum problema. O seu também você começou a usar porque você quis, né? Sim, eu não usava. Eu não usava, eu passei a usar e eu já estava casada. Eu estava 2 anos, ou 3 anos, não me lembro agora, casada. E meu marido, óbvio, queria que eu usasse. Até porque ele é jordaniano, né? Ele queria, ele tem uma família que já todo mundo usava, as mulheres todas usavam. E ele queria que eu usasse. Eu disse, não. Por você eu não vou usar, eu vou usar por Deus. Mas é porque existem locais hoje no mundo que... Mas eu tô falando há 24 anos atrás. Eu não tô te falando de hoje. Hoje, sim, as pessoas... Né, eu tô te falando, as pessoas vão dizer assim, não, mas é hoje porque agora tá tendo um... é porque você veio pro Brasil. Porque não sei o quê. As pessoas adoram trazer essas desculpas. Pode ser, gente, mas o fato é, meu marido, muçulmano, jordaniano, de uma família tradicional, muçulmana, árabe, né? Ele me pediu em casamento e eu disse, não vou usar o lenço. Por ti eu não vou usar o lenço. O dia que eu usar o lenço, eu não usei pelos meus pais, eu vou usar por ti? Não vou. Eu vou usar por Deus. Por que eu tenho que me vestir? Por que eu tenho que me cobrir? Porque é uma ordem direta de Deus no Alcorão. Então eu tenho que entender isso e eu tenho que fazer por ele, não por você. Ok, tudo bem. Ele não me esbofeteou nem nada. Sim. Né? Mas sim, se você me perguntar, existem muçulmanos que de repente façam isso? Claro que existem. Faz assim pior, como, né? Faz pior. Que mata, assim como existem... Eu não... parece até apelativo quando a gente fala... Aí eu pego, trago, existem os muçulmanos, mas assim como existem cristãos. Mas eu preciso trazer para que as pessoas percebam que a gente está falando de seres humanos falhos, entendeu? Seres humanos que são cruéis, às vezes, demais, né? Numa grande maioria, às vezes. E seres humanos que não estão lapidando, que não estão trabalhando. Hoje a gente tem pessoas que são líderes religiosos de qualquer religião, gente, inclusive da minha, que podem estar pregando uma coisa e estar praticando outra dentro de casa. É porque o problema, pra mim, parece que a gente não tá falando de uma casa, assim, sabe? Não é de uma família ou de um lugar isolado, sabe? A gente tá falando de um país, assim, onde as pessoas se queixam, né, que lá existem crimes que estão sendo cometidos contra as mulheres. Sim. Né? E eu vejo a Bíblia, a Torá, o Corão, são livros muito poderosos. Sim. E
quem domina esses livros e usa para benefício próprio, ou tenta pregar aquilo ali de uma forma diferente, né? Para beneficiar a si próprio, né? E eu, por exemplo, se eu ver uma questão dessa, eu entendedor da minha religião, eu ia tentar impedir. Fala, não, cara, larga isso aqui. Você não. Sim. Você é um falso profeta, você não pode falar da minha religião. Sim. Né? Você tá denegrindo a imagem da minha religião. E tentar acabar com aquilo ali. Sim, mas aí a gente está falando em países que é uma... Pega o Irã, vamos usar o exemplo do Irã, tá? Que não é nem um país árabe, né? É um país de grande maioria xiita, na qual quem controla e o líder lá é xiita, embora existam sunitas, existam cristãos, se eu não me engano, existam judeus também, mas são minorias, óbvio, né? A maioria maçante ali é xiita e muçulmano. Como é que separa isso? Né? Aí a gente está falando você está falando de uma potência, comparado a um grupo de seres humanos, vamos botar assim. Né? Então, tipo, como é que separa isso? Eu não sei te dizer. Né? Agora, a prática, eles estão fazendo justamente isso. Eles estão pegando, eles tomaram aquilo como religião, consideram aquilo, a interpretação deles é essa, né? E estão praticando aquilo. Se você me falar perante Deus, é um pecado gravíssimo. Como é que você mata uma mulher porque apareceu o cabelo dela ou porque o lenço dela está mal arrumado? Não existe isso. Não deveria existir, na verdade existe, infelizmente, né? Mas não faz parte do islamismo essa conduta. Nada valida matar o outro sem uma justificativa pesada, né? Só esteja numa guerra. Desproporcional. É desproporcional. Totalmente. Né? É o abuso do poder, né? Mas aí você pega e diz, eles se dizem muçulmanos, se dizem. Eu não posso dizer que eles não são. Se eles se dizem muçulmanos, eu deixo para Deus julgar eles. Agora, o que eu tenho para fazer é gritar aqui e dizer, não, isso não faz parte do islamismo. Mesmo que as pessoas venham e algumas venham e digam que faz parte, não faz, gente. Ah, tá, mas aí o que adianta tu dizer que não faz e as pessoas praticam? É a mesma coisa que não faz parte do cristianismo, né? O feminicídio. E a gente está num país que mais sofre feminicídio. A gente nunca ouviu uma onda tão maçante de feminicídio. A gente tem agora esses true crimes, eu não sei falar inglês. Né? Tipo, até o Beto Ribeiro, eu adoro assistir o... Sim, faz sempre. O canal dele... E aí, cara, todo dia tem um novo crime. E aí a gente vai falar que... E são cristãos, se dizem cristãos. Ou não é? Mas aí eu vou te falar, assim, tem uma diferença. Por quê? Quando você pega um cristão e ele faz uma atrocidade, né? Ele nem é um cristão de verdade, né? Ele se diz cristão, mas se ele fosse, ele não teria essa conduta. É isso que a gente, cristão de verdade, né? tem que ser, né? Logicamente falando, É diferente de um cristão. E aí, vou voltar lá no Irã. De quando você pega um líder e o líder pratica uma atrocidade. Você entende? Sim, permite o líder com o poder que tem, coordena uma ação. É diferente de uma pessoa comum. E é totalmente errado. Você entende? O que ele faz espalha em toda a situação. E aí, talvez, você não vai ver, por exemplo, as pessoas falarem do cristão, do cristianismo fazendo atrocidades, porque não é um líder que está fazendo, é um ser bem menor, né? Que talvez não teria entendimento, porque quando eu penso no líder, esse cara ele representa todo mundo. Sim. Você entende? O nosso presidente aqui hoje e o anterior e todos que passaram, eles representaram as pessoas. Mas tá cheio de hipocrisia nas religiões. Se você pegar a igreja, tem o problema com o padre. Se você pegar o evangelho, tem problema com o pastor. Tá cheio de hipocrisia aí, mano. Inclusive, não entrando em política nem nada, mas a gente, independente de defender ou não, mas é um fato. A gente viu que a gente passou por um presidente que também gritava e citava um pouco também o ódio em nome da religião também, né? De certa maneira, ali nas entrelinhas, né? Não estou querendo falar de Lula, de Bolsonaro, não estou falando... Nossa, não quero vamos entrar falar nesse disso. Não, absolutamente. Mas o que eu quero te falar... Se eu seja difícil, eu acho ainda mais fácil. Mas o que eu quero te falar é que isso é uma falha humana. Por mais que não seja algo
correto e muito raro acontecer no Brasil, vamos botar assim, a gente... Bom, vamos falar do Brasil, esquece o Brasil. Vamos pegar os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, né, o Trump fazia a mesma coisa. Né, incitava ódio, ele pegou... tinha os... Mas, por exemplo, eles faziam atrocidades, por exemplo, com os... como é que chama? Os estrangeiros que vinham ali, separavam crianças, botavam... ali, não podia passar. Como se fossem jaulas ali, separou a família. Essas são atrocidades também. Né? Pode não ser uma morte física de morrer, de fato, mas uma mãe que arranca um filho dela e levam, né, e colocam no lado e, sei lá, né, e deportam a mãe e deixam a criança e sei lá o que mais, que foi o que aconteceu, né, também uma morte, para ela é uma morta-viva, é pior até. O que eu quero dizer é que existem líderes que incitam, mesmo que não seja comum, né, existem. Por quê? Mas aí você vai me falar que isso faz parte do sistema político? Não. Pois é, o sistema político, não vou falar nem religioso. Não deve fazer. A gente está falando em democracias, né, não deveria fazer, né, mas... Por que acontecia? Porque era um ser humano com suas falhas, que não vou dizer que o Lula também não tem as suas falhas, vai ter, e tem, né? E aí, mas isso faz parte do sistema? Quando lá no Congresso está cheio de corruptos, isso faz parte do sistema? Deveria fazer parte do sistema? Não. Mas são seres humanos tomando, se fazendo valer daquele poder e fazendo o que ele quer. Né? E aí você me pergunta, por que ele faz isso? Não sei, é um desgraçado. Né? Eu tô falando do Irã ali. Aí eu volto, então cadê essas potências que invadiram o Iraque, que invadiram o Afeganistão, que invadiram para libertar de fato as mulheres? Cadê elas? Cadê essas potências? Não estou incitando que façam guerra, né? Mas cadê elas? Onde é que está o grito sobre isso? Ou seja, só tem grito quando é por dinheiro. Né? Ou seja, só valida a morte de civis quando é por dinheiro. Só valida, não se valida a morte de civis nunca, não se deve, né? Mas a gente sabe que validaram, né? Mas aí também é outra questão política novamente. Mas é que é difícil a gente às vezes não entrar nessas questões para a gente mostrar que é uma falha humana, entendeu? E por quê? Por poder, simplesmente por poder. Né? Existe um grupo pequeno de líderes ali que querem realmente tomar e fazer guiar, fazer as pessoas uma massa de manobra, né? E é o que acontece. Lá eles estão, lá no Irã, eles querem botar o povo abaixo e fazem. E sim, são machistas, são... Não vou usar palavrões aqui, porque não pode. Tá. Não pode, eu não devo. Então, eu entendo o que você fala, que falta o pessoal dar a mão para esse povo, entendeu? Eu acho. Mas aí que tá, quem é que tem que dar a mão? Quem tem potência para isso? Todos nós. Não, com certeza. Eu tô falando aqui, quando eu venho falar que eu tô defendendo o Islã, tá? Eu estou defendendo o Islã porque isso não faz parte do islamismo, de base do Corão e da Sunna, que é as tradições do profeta. Não fazem parte, tá? Digam quem quiser falar o que quiserem falar. Não faz parte. As pessoas adoram nos comentários, eles dizem, mas no Alcorão fala que pode pegar e estuprar crianças de 9 anos. Não diz, gente, não fala. Inclusive, foi mencionado alguma coisa do tipo, que no Alcorão permite casar com meninas de 9 anos. Onde é que está escrito isso? Me traz o versículo, me traz a passagem do Alcorão que fala isso. Não fala. Tanto que, igual a gente teve outras convidadas aqui do Irã que veio conversar com a gente, né? E elas falaram que, tipo, em 1970 pra trás era outro Irã. E aí o Ayatollah tomou conta. E aí você tá falando em quê? Em poder. E aí uma pessoa só mudou todo o entendimento da religião e começou a opressão contra a mulher. Exato. E decisões de, a mulher não pode ter nome no documento. Interpretações deles mesmos. Sim. Né? Interpretações deles mesmos.